Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de que horário que você está assistindo, para nós é bom dia. Hoje eu organizei para nós dois temas importantes, que eu percebi que quando a gente começa um ano, um trabalho, uma visão, a gente tem duas coisas para fazer. Uma releitura, uma rememorização, que foi o que a gente fez a semana passada, de como fechou o nosso ano e de como está abrindo esse ano. E também da gente lembrar que para a gente fazer tudo isso, a gente continua trazendo tudo que a gente recebe. Então, nesse sentido, na visão sistêmica, a gente trabalha com 3 leis sistêmicas, e para nós que somos terapeutas, temos a 4ª lei sistêmica. E eu gosto de olhar essa 4ª lei sistêmica, que é a lei da ajuda, como uma lei que também gere e cuida de gestores em geral. Então, quando a gente transpõe ela para uma visão de quem é líder, de quem é um profissional que, além da ajuda, ele consegue ser um profissional de encaminhamento. Então, de mentoria, um gestor de área, líderes de projeto, professores, como é o caso nosso aqui, que estamos com cursos sendo posicionados aí para outras pessoas, e muito em função das pessoas que estão chegando também com algumas demandas. Então, em função disso, essa aula é baseada nessa visão. E o segundo assunto, que na verdade na chamada eu coloquei que seria o primeiro, que eu chamei de líder livre. Esse líder livre, o meu entendimento sobre liderança livre é uma liderança que consegue trabalhar com essas 3 energias, com essas 3 forças do sistêmico a favor de si, do negócio e do seu interlocutor. E aí pode ser o seu avatar, que nem eu coloquei ontem no grupo para vocês. Pode ser o avatar, pode ser o seu liderado, pode ser o seu cliente de atendimento presencial, pode ser a persona que você está anunciando. Então, assim, independente da nomenclatura que a gente está, nós estamos sempre fazendo um relacionamento com algumas pessoas que vêm, de início, buscar alguma coisa. E se a gente entrar nesse papel de que nós somos os únicos que entregamos e eles os únicos que recebem, nós vamos sair da liderança livre. A gente fica preso nessa liderança. Então, a ideia da liderança livre é que ela seja uma liderança que flua com equilíbrio para os 2 lados, tanto no conhecimento quanto na postura sistêmica. Então, voltando, esse é um programa chamado Venda Emocional Sistêmica, e hoje nós vamos, então, trabalhar a postura do líder livre e colocar como que ele é quando ele não é livre, e, então, identificar essas 4 forças que estão regendo o campo nosso, independente da liderança que a gente estiver fazendo. Vamos lembrar que aqui o cunho é profissional. Claro que pode aparecer, então a gente vai fazer alguns exercícios sistêmicos, pode aparecer algumas coisas familiares, eventualmente a gente pode fazer algum cuidado aí, um olhar mais cuidadoso para vocês. A gente está em 2, então pode ser que apareça bem forte, né, de vocês. Então, já permitindo aqui alguma interferência, e se vocês tiverem qualquer situação que não queira expor, é só falar, tá bom? Eu fiz um breve relato para a gente poder ter mais tempo para o exercício. E para começar, eu quero que vocês contem como foi a aula passada para vocês. Uma frase bem curta, como se fosse se você tivesse que dar um título
para a aula passada, na sua visão, no que você levou dessa aula, como que ficou da semana passada para essa, porque cada um saiu com uma tarefinha, cada um saiu com uma música para poder refletir e se posicionar em relação àquela, tudo que a gente trabalhou a semana passada durante essa semana. Então, eu quero que vocês me contem como que vocês chegam, para quem está em casa e assistindo, tem despertadores aqui. Para quem está em casa e está assistindo, também escreva no seu caderno como que você chega em uma frase curta, como se fosse o título do que ficou para você da aula passada. Um título, uma chamada, uma frase que corresponda para como é que foi essa sua semana, como é que ficou para você essa semana. Quem quer começar? Posso começar. Pode Estou falar. treinando o agir, certo? Porque às vezes eu fico olhando, parada, né? Então, para mim, foi a conexão espiritual. A questão da intuição, né? Quando você falou da música, veio logo a música. Foi muito emocionante, assim, para mim, a aula, né? E o que ficou de melhor foi a questão espiritual. Então, confiar, entende? Na minha missão, no meu propósito, né? Hoje vem muita informação e é seguir isso. Então, eu chego com essa coisa assim do espiritual e do coração. Agradecida. Que bom. Fico feliz. Como é que foi para você usar o exercício durante a semana? Ficar com essa visão que durante a semana você tem um recurso. Veio mais o recurso visual do que a própria música. Porque, como eu lhe falei, a imagem, né, aquela imagem do flamboyant, do pôr do sol, aquilo é muito assim, forte para mim. E é muito emocionante. Então, eu sempre vinha, né, assim, a imagem para mim, mais do que a música. A música vinha lá no fundo, tanto é que eu nem escutei a música assim no celular. Ela é como se aquilo já está em mim. E acionar esse recurso ficou mais automático, assim, sabe? Ai, que bom. Entende? É isso que eu estou despertando, os recursos automáticos, né? Ótimo. E atualmente, né, do ano passado para cá, de dezembro para janeiro, tem acontecido muitos desafios aqui na minha vida, na minha casa, coisas domésticas e coisas físicas, né? Quebrando coisas, assim, que vocês acompanharam um pouquinho, e isso não está me tirando do estado vibracional. Quando eu noto que a minha energia está caindo, minha vibração está caindo, eu aciono o recurso. Isso faz com que eu fique bem. Muito bom. Usar o que eu tenho e aplicar para mim. Essa é a frase. Eu gosto bastante disso. Entendo que quando a gente está se conectando com essa possibilidade de me conecto com o que me importa, que é o que você fez, né? Aciono, e aquilo que poderia me gerar algum desconforto, eu posso desligar. Então, essa é a ideia mesmo. Muito importante. Agradecida. Adriana. Bom, na aula passada eu peguei bem o comecinho, né, que eu participei, e depois, assim, assisti um pouco do gravado, porém não assisti tudo, mas como se aquele momento, aquela participação inicial já veio completando e internalizando algo em mim. Que aí, na carta sistêmica, saiu a dança, para mim, né, o significado da dança, e essa questão da dança
me fez ver a fluidez, né? Levar a vida com mais fluidez, num bailado mesmo, tirar um pouco da rigidez, sabe? Tirar de mim a rigidez de querer só começar algum projeto se tiver tudo certinho, se tiver tudo pronto, né? Fico esperando validação de um ou de outro. E não, assim, e as coisas que vêm vindo, eu comecei a tomar assim, com mais leveza mesmo, com mais fluidez, e entender que a vida como a nossa prof ensinou, é um jogo, porém não precisa ser um jogo de guerra, não precisa ser um jogo de luta, você não precisa ir lá bater sua cabeça, né? Você pode estar jogando, porém também se divertindo. Eu trouxe um pouco mais de diversão, tá? Da nossa última aula para agora, me divertindo, aparecendo informações e eu absorvendo essas informações com uma alegria que antes eu não tinha, sabe? Assim, sem julgamento, respeitando o meu momento, a minha linha né, a minha curva de aprendizado. Assim, eu estou mesmo numa dança, porém numa dança rítmica, né? Não é uma dança energética, é mais assim, num bailado mesmo, tipo, não é deixando a vida me levar, porque eu sei para onde eu quero ir, mas, porém, deixando que a fluidez da vida seja assim, de uma maneira mais. Como assim, me levasse, porém com calmaria, sabe? Eu acessei uma calma dentro de mim que eu não tinha. Eu entendia assim, eu ser ariana, é tudo na impossibilidade, é tudo aqui agora, paz e tranquilidade. Hoje em dia eu não sou tanto assim mais. Então, eu me permiti ficar na dança, sabe? A parte da dança me tocou muito, muito, muito forte, né? E isso para mim, assim, eu sempre como se assim, vem alguma coisa, o meu parceiro, eu Travou? Ela travou, né, Glaucia? Travou. Tá. Vamos esperar um pouquinho, ver se ela volta. Eu acho que daqui eu não consigo fazer nada, eu tenho que esperar. Ah, Adri, voltou? Voltou. Tá tudo bem também, né? Tá, que bom, Dri. É importante, assim, quando a gente se permite, né? E eu acho, assim, considero importante te falar que o fato de você, que a hora que a Glaucia entrou, né? A gente estava conversando sobre isso, o fato de você olhar que você estava entrando e ficando metade do tempo. E aí você faz um movimento de repensar isso e falar, tá, eu posso ficar o tempo todo? Como é que pode ser isso? Então, também há a questão da gente fazer essa referência de como que a gente está presente integralmente naquilo que a gente está fazendo. E eu acho que essas vivências de presença no aqui e agora, elas ficam, às vezes, até um pouco fantasiosa para quem não faz, né? E então, usando alguns recursos que a gente fez, que nem na aula passada, que é trazer uma música, trazer uma carta. Isso tudo traz a gente para o presente. Por quê? Porque eu fiz uma marcação bem clara para vocês. Eu marquei que a hora que tiver alguma passagem da sua semana que você precise de um apoio, que você pode usar a música, você pode usar aquilo que a gente vivenciou na aula como um recurso. Quando a gente faz isso, olha o que a gente setou para o cérebro, olha o que a gente disse para o nosso pensamento. Eu tenho como dar um controle, que é o que a Glaucia acabou de falar. E que você também está falando. E aí você vem inteira para a aula. E aí eu modifiquei toda a aula, você nem está sabendo, eu vou sair de férias hoje às 10 horas da noite, a gente vai viajar. E vou encontrar a Glaucia, inclusive, a gente vai para Natal, olha só que delícia. Eu vou começar a viajar pelo Brasil motivada para encontrar as minhas colegas e amigas aqui do grupo. E aí, ó, daqui a pouco estou no Rio também, hein, Dri? Me aguarde.
E aí, com isso, a gente faz o que algumas pessoas entendem que meditação, trazer para o aqui e agora, respiração, é uma coisa muito distante das pessoas comuns, vai? Eu nunca fui yogi, eu nunca fiz nenhum exercício de concentração, então eu não sei fazer isso. O cérebro ele é muito rápido para absorver aquilo que vai trazer equilíbrio, aquilo que vai trazer força, aquilo que vai trazer energia. Tudo que tira energia, tudo que desgasta, tudo que incomoda o cérebro há milhares de anos do homem no mundo, precisou economizar energia. Então, Adri, também quando você chega falando que tem essa questão de você poder estar concentrada, ficar 1 hora, conseguir estar inteira, leve e desfrutando daquilo que está acontecendo, faz com que você entenda que você tem o recurso para considerar o seu cérebro a seu favor, ao invés de me tomou, me levei e nem se dá conta. Eu passei muito por isso com depressão e ansiedade, eu nem sabia que a depressão e a ansiedade estavam entrando. Eu nem percebia que o meu pensamento era acelerado. Eu nem percebia que eu estava falando muito e que eu estava interrompendo as pessoas e que eu não estava nem atenta ao ambiente. Então, algumas coisas, às vezes, quando a gente se configura uma forma de dizer para o cérebro, tem como ser econômico, o cérebro rapidinho gruda naquilo. Então, fica como uma dica aqui de começo de aula. Se está ficando cansativo, a venda ela é emocional e ela é sistêmica. Ela é emocional porque eu desconectei do que é econômico para o meu cérebro. Ou seja, eu entrei no looping do dia a dia, eu entrei na correria do dia a dia. Ou eu me conectei com alguma situação sistêmica, alguma coisa da minha família que eu estou trazendo. E eu costumo dizer que tem uma diferença para a gente saber se isso é do meu agora, da minha vida, né, uterina até agora, ou se isso é uma coisa que eu estou trazendo um modelo do sistema. Como que vocês acham que dá para saber se isso é emocional seu ou se isso é sistêmico? Alguma sugestão? O que é meu não é sistêmico também? Não. Não. Às vezes não. Às vezes é só seu. Eu posso criar, tá certo. Às vezes é você que, a partir da hora da concepção até hoje, está vivendo o que você tem que viver. Você tem tudo aquilo que você recebe do seu sistema, que a gente, né, ambiente, sistema, tudo que foi relacionado ao que está fora. E daqui para frente, como é que você gerencia isso? Então, por exemplo, você vai falar assim para mim, vai ser sistêmico, tá? Você tem irmãs, certo? Irmãs e irmãos. Por que alguns de vocês imitam o pai, outro imita a mãe e o outro não imita ninguém e foi lá e rompeu vários padrões? Eu estou falando, supondo, de uma área específica profissional, por exemplo. Um seguiu a profissão da mãe, outro a profissão do pai, o outro rompeu e fez tudo diferente. Minha mãe disse que esqueceu de rezar para mim. Esqueci de rezar para minha filha, só rezei para os seus irmãos. Porque na crença dela, a mulher dá menos trabalho. E eu fui aqui e fiz muita coisa diferente. Então. Até hoje eu saio rompendo o que eu consigo. Então, aí isso, a força é sua, individual. Claro que você traz a força do seu sistema e é o que é bom. Agora, do ponto de vista de quando isso não está firme, que está cansativo, que você se perdeu, entrando nessa linha de raciocínio que eu estou dando aqui, que é a gente olhar e falar, eu estou hoje com a energia baixa, hoje eu estou muito cansado, hoje eu me perdi, hoje a minha ansiedade apareceu, hoje eu estou muito confusa. Por exemplo, nos questionários apareceram esse tipo de coisa, eu estou muito confusa, eu sozinha não estou dando conta, eu tenho uma dificuldade de relacionamento interpessoal, apareceu, que eu não sei como fazer, estou muito perdida.
Quando que eu sei que isso é sistêmico ou não? Como que a gente pode ajudar? Se ajudar sabendo isso é do meu sistema, eu preciso devolver, preciso olhar para isso, preciso incluir, ou isso é meu, é a minha ansiedade, a minha cabeça que eu não estou colocando um controle, alguns limites, respeitando os meus horários, o meu sono. Como que eu vou saber se é uma coisa ou outra? Eu percebo alguma coisa que eu considero ser do sistema quando eu percebo que estou fazendo igual. Tem coisas na minha família que eu vejo que é padrão, todo mundo fazendo igual, sabe? Somos 6 irmãos. E tem coisas que a gente é igual. Quando eu vejo, eu dou por mim, eu estou fazendo igual. Porém, assim, mesmo sabendo que esse fazendo igual não está me levando para lugar nenhum. Então, Sabe? Só estou sendo mais uma. Isso. E aí, como que você chegou nessa observação? Porque o que você está falando, Adriana, é muito importante. É que você vai observar que existem pessoas que são similares a você e que provavelmente não está gerando alguma coisa positiva, porque a gente está falando aqui exatamente, né, de uma situação que você está vendo que não está legal, que é o foco agora. Claro que quando é positivo, a gente deixa. Quando é negativo, a gente entrega, né? Eu gosto muito do Fernando Freitas, que ele tem uma simbologia com a mão que é assim. Eu recebo o que eu preciso, o que é bom para mim, e eu dou um basta e um limite para aquilo que não é. Lembra, a aula de hoje é para a gente falar de liderança e 4 forças, tá? Que interferem na gente. Então, a primeira coisa que eu estou trazendo aqui para vocês é eu descobrir se isso é meu, se isso é do sistema. Eu não sei. Vamos supor que você não sabe. Você pode fazer isso aqui com bonecos ou com âncoras. E para quem não está em casa e não sabe o que é âncoras, eu vou usar algumas representações aqui, ó. Posso pegar caneta. E eu posso falar assim: eu estou com alguma situação aqui que eu preciso resolver. Olhem só para as canetas agora. Eu estou com uma situação aqui que eu preciso resolver. Eu vou colocar uma situação aqui para vocês verem se isso é dessa pessoa, dessa ou dessa, ok? Eu vou intencionar aqui e vocês me falam se as dificuldades que você tem, vou fazer bem diretamente, as dificuldades que você traz hoje para essa aula estão conectadas com essa pessoa? Só percebe no seu corpo, você percebe como está. Se você tem dificuldade, só abrir a boca e respirar pela boca. Respira pela boca e sente. Segunda pessoa, o que você veio cuidar e olhar e reconhecer aqui hoje, tem conexão com essa pessoa? Só olhem para as canetas, a gente só está trabalhando com as canetas. A terceira pessoa que você veio cuidar aqui hoje, está conectado com essa pessoa? Pronto, saiam do campo. Quem quer falar? Quem se conecta com que cor? Azul, verde ou vermelha? Eu me senti muito incomodada no azul, assim, sem lugar, assim, sabe, um pouco. Eu fazia assim, me senti um pouco de tensão e me senti assim, fora do lugar, tipo, aqui não é meu lugar. Sim. E o verde? O azul. Tá, e o verde? No verde eu me senti tranquila, calma, me senti serena, tranquila. E o vermelho? E no vermelho eu me senti muito tom, assim, querendo fechar os olhos, querendo não ver, sabe? Assim, não querendo ver. Eu ficava piscando o tempo inteiro e eu me senti incomodada também no vermelho.
Anota essas sensações, então, Adriana, que eu já vou abrir para você o que são cada um. Gláucia, como é que foi para você, cada um? A caneta azul, eu percebi, o meu coração acelerou, ficou assim, tipo, parece que esse negócio é aqui, a sensação. Né? A caneta verde foi assim, eu só via, tá tudo ok, uma tranquilidade, não interferiu muito. E a vermelha foi assim, quando você colocou as canetas, que eu olhei para a vermelha, eu digo, eu acho que é essa vermelha, mas foi, acho que eu estava fora do campo, não sei. Aí quando você disse, agora entra na vermelha, eu digo, bem, vou ver o que é. E foi também assim, acionou mais o meu visual do vermelho, assim, de ver, eu via mais o vermelho. Mas em termos do corpo, foi bem suave. Legal. Então, isso aqui é um exercício de ancoragem. E aí, como que eu vou saber se é do sistêmico? Meu pai, azul, minha mãe, verde. Eu estou falando da mãe e da hierarquia da mãe. O pai e a hierarquia do pai, ok? Sistema familiar da mãe, do pai, da mãe e eu. Vermelho sou eu. Azul, sistema familiar do meu pai. Verde, sistema familiar da minha mãe. Vermelho, eu. Pronto, eu não sabia se era meu. Agora eu já sei de onde vem. Ok? O que a gente faz com isso? Primeiro, olha carinhosamente. Estamos falando de pai e mãe, sistema familiar. Já pode fazer um exercício. Sinto muito pelo seu destino, querido papai. Aqui eu sou a pequena, sua filha. Aí você fala o seu nome alto. Carolina. Adriana. Em honra a você, eu cuido do meu profissional, levando a sua força e de todos que vieram antes e possibilitaram hoje eu poder liderar um grupo que se conecte com aquilo que eu preciso. Em honra a você, eu sou uma boa líder. Uma líder livre. Dobra mais sua cabeça, reverencia, principalmente quem se conectou bastante com essa energia. Mas reverência a pai e mãe é sempre algo muito importante. Para quem quer, às vezes eu coloco a mão no peito e uma mão no estômago ou um pouco mais, né, na barriga, para a gente poder conectar e fazer circular. Podemos voltar. Agora a gente pode fazer a mesma coisa para o sistema da mãe. Para quem se conectou com essa energia, para quem estava tranquilo, ou que tem alguma coisa aí que está estranho, pode olhar e falar, querida mamãe, você que me carregou tantas vezes, tanto tempo, cuidou de mim, esteve comigo, pelo tempo que foi necessário, pelo tempo que eu precisei, naquilo que você precisava me entregar, foi suficiente. Você me deu, me trouxe a luz, a vida. E isso é o mais importante que eu precisava receber de você. Sinto muito, mamãe.
Quantas vezes eu julguei? Quantas vezes eu quis que você fizesse diferente? Quantas vezes eu fui arrogante, querendo dizer o que você tinha que fazer na sua vida, pensando como você precisava encaminhar suas situações com o meu pai, com os seus familiares, com os seus pais, com o seu trabalho. Sinto muito, mamãe. Sinto muito, mamãe, pelo seu destino. Hoje eu vejo que aqui eu sou a pequena e você é a grande. Aqui eu sou a pequena e você a grande. Em honra a você, mamãe, eu recebo a energia do feminino, da criação, da contenção, de dar a luz, de dar alimento, de acolher no coração. Como criança, mamãe, eu sempre quis mais. E eu senti muita falta que você pudesse me dar mais. Hoje, como adulta, eu cuido de mim. E eu cuido da minha criança. Eu levo você e o papai em meu coração. Em honra a vocês dois. Eu cuido do meu produto, do meu serviço, do meu servir, do meu profissional, como um bebê, como um filho, como uma filha, que eu vou criar, vai se desenvolver e vai poder servir várias pessoas. Continuo com a guiança, com a luz, com a iluminação dos caminhos que você e todas as mulheres da nossa família trazem em si. Dobre a sua cabeça profundamente, faça uma reverência. Veja sua mãe colocando a mão sobre a sua cabeça. Receba um pouco desse carinho, desse afeto que faz tempo que você não tem. Olhe para ela, levante sua cabeça, olhe para ela como se ela estivesse lá no alto e você ainda fosse pequenininha, olhando pelo meio das pernas dela, na altura do joelho, falando: agradeço, mamãe, por tudo que eu recebi. Foi suficiente. Hoje eu vejo. Veja você hoje como uma pessoa que você é, no tamanho, na força e na idade que você tem. Levante-se visualmente, imaginando que você levantou. Você olha para o seu pai, para sua mãe, faz uma reverência. E que você mentalmente vai olhar para frente e vai encontrar agora a sua vida, aquilo que é seu profissional,
E aí a gente vai trabalhar, então, agora a energia vermelha. E aqui está o seu profissional, olhando para você. Vou pegar um palito aqui para encaixar isso. Esse profissional, esse lado seu profissional, essa força que vem de você cuidar das pessoas, eu vou colocar a simbologia do cachorro. Então, aqui no campo estão vocês, cada uma de vocês que está assistindo essa aula, cada uma de vocês que está assistindo essa aula, e o seu profissional. Vou tirar a sua mãe daqui nesse campo agora, e você. Olhando para cá, eu recebo, falei mentalmente, eu recebo a força e a vida que veio em todas as gerações e dou um sim para tudo que eles viveram. Graças a tudo que eles viverem, hoje eu posso viver o meu profissional, o servir, a gestão, a liderança, próxima de clientes e de tudo que precisa estar próximo de mim, vem até mim. E que eu preciso receber, eu também recebo. É uma troca em equilíbrio, em que eu trago conhecimento e recebo financeiro, e recebo pagamento, recebo dinheiro ou serviços, ou aquilo que me interessa em troca. E hoje eu vejo que eu posso ser bem remunerada naquilo que eu considero que é bom para mim. Eu posso cuidar de mais pessoas a hora que eu recebo. Eu posso cuidar de mais pessoas dentro do meu círculo familiar, da minha comunidade e de mais clientes e aumentar a minha atuação que eu vim fazer nessa vida. Parece que está mais levinho, né? Por que será? Vou tirar o campo aqui para vocês, desses 3. Esse foi o exercício para mostrar que a gente pode ter, então, uma força bem rápida e um entendimento de se essa energia está vindo de mim, ou a falta dela, de mim, ou do sistema familiar. E vocês veem que cada situação você tem uma informação diferente. Quando a gente cuida do sistema familiar do pai e da mãe, aí a gente vê como a gente fica. Ainda assim, é importante fazer alguns exercícios para a gente continuar se conectando. Então, essa é a proposta. Okay? Que bom que vocês se abriram, que receberam. O meu foi claramente a minha mãe. Vocês viram que eu bati o dedo, misturou o campo inteiro, né? Então, e mãe é sempre forte e acostumem-se a trabalhar pai e mãe, assim, quase que diariamente. Só um comentário. Por que é pesado? Por que é mais difícil, pai e mãe? Por que é mais fácil as frases e falar para nós? Porque a gente traz 8, né, gerações na visão de Bert Hellinger, pode acontecer até de 8 gerações estarem com alguma situação aí sendo repetida, né? Ele chama de emaranhamentos, mas para quem não está a par do conceito, são crenças, hábitos, formas de agir, igual a Adriana falou, né? Quando eu olho, eu e meus irmãos, a gente está fazendo igual. Então, isso vem de 8 gerações. Quando a gente se integra e em troca com outra pessoa, num casamento, por exemplo, é a oportunidade de a gente integrar com coisas novas e modelos novos na nossa família. E trazer e agregar tanto para nós, quanto para eles, algo novo. Por isso que para os pais é tão agradável quando chega pessoas que vão continuar, dar continuidade na família e que façam uma parceria
e eles são muito bem recebidos em geral, né? Quando a família tem essa percepção, às vezes não é consciente, mas de que a continuidade da família depende de receber coisas diferentes e fazer de uma terceira forma. Né? Acabei entrando aí no circuito de família e emocional. Bom, esse era o primeiro exercício. Estão preparadas para o segundo? Como é que vocês estão aqui? Eu ainda não respondi, né? Então, uma coisa, usa o âncora. A outra coisa que eu costumo dizer é, tá pesado demais quando você começa a falar, isso tá demais, isso eu não tô aguentando. Nossa, que dor insuportável. Quando essas frases vêm, de novo, vou deixar uma chavinha aqui para vocês. Usem a chavinha de, então isso não é meu. Só repetindo, Carol, para eu entender, quando está pesado demais... Quando você fala, sabe quando você fala, nossa, hoje está demais, hoje eu não estou aguentando, hoje eu não estou suportando, hoje está insuportável. E todas essas frases extremistas, assim, do conceito emocional, que eu estou falando aqui, extremista, não político, extremista no conceito emocional de que você não suporta, de que você não pode, de que aquilo, pelo amor de Deus, não dá mais. Dor, problemas financeiros com clientes, com pessoas, com familiares. Eu não suporto essa pessoa. Eu não consigo olhar para a cara dela. Não existe isso, gente. Quando é essa birra com você, com pessoas, com vizinhos, isso tem a ver com o sistema familiar de papai e de mamãe. E aí é devolver. Eu vou fazer um pouquinho de exercício sobre isso, tá bom? Mas basicamente já é a chavinha que, opa, então estamos aqui no segundo encontro desse ano. Primeiro encontro, a gente deu a chavinha de que você pode usar um recurso sistêmico durante a semana para marcar e como é que você se conecta com isso. Então, a gente usou as cartas e usou a música. E hoje, então, eu estou usando a simbologia do campo sistêmico aqui para a gente trabalhar um pouquinho com as pessoas que são mais visuais. Deixa eu só interromper e eu vou aproveitar e vou abrir uma porta aqui, porque o verão em São Paulo chegou.